Eu tenho aqui já na linha conosco, porque também foi um assunto de destaque na semana passada, a, a, a- vamos dizer que uma nota, aliás, foi uma determinação, né, colocada, uma autorização, ou melhor dizendo, vamos corrigir, resolução, nome correto, uma resolução do Conselho de Farmácia que autorizou aí farmacêuticos a prescrever medicamentos e o Conselho Federal de Medicina ingressou já com uma ação na Justiça. A reação foi muito grande, é um assunto extremamente polêmico. Já ingressou na Justiça para anular esta medida, esta resolução. E eu tenho na linha conosco para conversar e se posicionar também o médico Dr. Gilvan Pinto, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Aracaju. Mas antes eu dou um recadinho antes de cumprimentá-lo. Alô, moradores aí da Cidade Mãe, o Facilita São Cristóvão, no bairro Eduardo Gomes, oferece uma ampla variedade de serviços para melhor atender às necessidades da população, como emissão de documentos pessoais, suporte para regularização tributária, atendimento a microempreendedores individuais e muito mais. O Facilita São Cristóvão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. E o telefone é 3045-4911. Acesse a lista completa de serviços disponível no site www.sãocristovão.se.gov.br. Prefeitura de São Cristóvão, Cidade Mãe de Sergipe, aqui é trabalho. Bom, doutor Gilvan Pinto, bom dia. Obrigada por atender o convite da nossa produção para se posicionar aqui a respeito desse assunto polêmico, né? Essa resolução do Conselho de Farmácia. Fizemos aqui uma enquete no Jornal da Fã, semana passada, colocamos os ouvintes aqui para participar. Divisões aí, né? Entre aqueles contrários e aqueles que consideram que era uma iniciativa muito interessante. Bom dia, doutor Gilvan Pinto. Bom dia, Magna e todos os seus ouvintes. Doutor Gilvan, o Conselho, né, Federal de Medicina já se correu e já ingressou aí com uma ação. Não é a primeira vez que há uma tentativa nesse sentido. Eu queria que o senhor colocasse aqui as informações a respeito dessa decisão do Conselho Federal, a sua posição enquanto médico, né, e o que é que preocupa e quais os riscos que poderão trazer aí para a população se um farmacêutico puder passar agora a prescrever medicamentos. Bom, então vejamos. Por lei, no artigo 4º do inciso 10 da Lei 18.842 de 2013, a lei do ato médico que determina as diretrizes curriculares nacionais do MEC e as jurisprudências consolidadas a esse respeito, a prescrição exige investigação, diagnóstico e definição de tratamento, competências exclusivas aos médicos, assim como tratar os desfechos do uso da medicação. Então, nenhuma resolução de nenhum conselho está acima da lei. O conselho emite as resoluções que deveriam estar baseadas no que existe na legislação que permite ou não o conselho tomar aquela atitude. Nesse caso específico do Conselho Federal de Farmácia, não existe embasamento legal para se tomar essa atitude. Então, a resolução, o Conselho Federal de Medicina entrou com ação na Justiça, e como já havia uma tentativa anterior, também através desse tipo de resolução, que legalmente foi derrubada, aí vem outra investida. Dessa vez, o Conselho Federal de Medicina, decorrente das consequências que esse ato pode causar de lesão aos pacientes, também entrou com ação judicial em relação aos autores dessa resolução. Então, além do Conselho Federal de Farmácia, passa a ser processado também via CFM aqueles responsáveis pela elaboração e a tentativa de execução
dessa legislação, dessa resolução, aliás, que não é lei. Então, veja, a formação médica, como diz a própria lei, ela faz... Para você fazer a investigação clínica, você tem que ter uma base curricular, você tem que ter anos de preparo para que essa investigação seja feita. O diagnóstico é feito baseado no que você investigou. E o tratamento é baseado no que você investigou e na conclusão de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você estudou. Então, a população, as pessoas que são medicadas por pessoas não habilitadas estão correndo risco, simples assim. Risco à sua saúde. Doutor Gilvan, é uma preocupação muito grande. O Conselho de Farmácia, por um outro lado, diz que essa é uma das alternativas, vamos dizer, para facilitar o acesso assim, à população, diante das dificuldades que muitas vezes a população tem de um acesso ao médico. Ouvimos aqui também a dificuldade que tem na leitura até mesmo de um receituário, de orientar melhor, porque muitas vezes alguns profissionais médicos assim não o fazem, ou não fazem, e a letra é complicada. Algumas alegações, né? E que não é qualquer farmacêutico, um farmacêutico que passe por um curso, que se prepare, enfim. Isso a gente está colocando aqui, né, o que diz mais ou menos no resumo da nota, né, e também de populares, né, da população e da sociedade de uma forma geral que tem alguns receios. Nós temos aqui, eu acho que a gente tinha aqui, deixa eu me ver, um deles, né, de um ouvinte que chegou a colocar, dizendo que concorda com a transcrição do medicamento pelo farmacêutico. A prescrição, ele é contrário. A mensagem aqui do Dienes. A outra mensagem aqui, do Pedro Augusto, já é outra, dizendo assim, é muito difícil, muitas vezes, a gente ter acesso ao médico. Se o farmacêutico está devidamente qualificado, não vejo problema. O outro, por outro lado aqui, mais uma mensagem para a gente só voltar aqui ao senhor, para o senhor opinar, diz o seguinte, a preocupação é como será essa consulta, de que forma? As farmácias já viraram assim um verdadeiro comércio, né, com várias outras ações. Agora vai virar clínica também? Vai ter um local separado para que a gente marque essa consulta? Como será cobrada? Como será isso? Enfim, são questionamentos aí de coisas que surgem de mais diversas opiniões, né, de ouvintes e comentários, doutor Gilvan. Então, a preocupação dos senhores é isso. Qual seria, então, Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco do que disse aí essas mensagens rápidas dos ouvintes, mas também lhe pergunto, há também a falta aí do poder público, né, do Ministério da Saúde, ou de querer, de repente, não agir como deveria agir, por exemplo, de dar as devidas condições para que a população tivesse realmente acesso a uma saúde de qualidade e não precisasse desses subterfúgios, né, de ter que buscar aí num farmacêutico o atendimento, né, que deveria ser por parte de um médico? Magna, desculpas totalmente infundadas e inconsequentes. Acesso ao médico. A quantidade de médicos que temos no Brasil hoje não tem dizer que não tem acesso ao médico. Pode não ter acesso ao médico por causa das dificuldades do próprio sistema, mas não é falta de médico. Hoje, até nos lugares onde tinha dificuldade para ter médico, hoje já começou a ter fila de médicos para ocupar vagas. Mesmo em emprego sem vínculo empregatício nenhum, são as pessoas jurídicas, as famigeradas pessoas jurídicas, e às vezes contratos. Os médicos já estão trabalhando dessa maneira. Não só no interior como na capital. Então, primeiro, a desculpa que não tem médico é uma desculpa infundada. Pra você ter uma ideia, só o ano passado aqui em Sergipe foram mais de 700 inscrições novas de médicos, só em Sergipe. Então, essa desculpa não existe na prática hoje. Segundo, letra de médico no receituário. É outra desculpa que não tem nem pé nem cabeça. Por quê? Mesmo que tenha alguma dificuldade de leitura de alguma receita,
Hoje existe o meio eletrônico, muitos médicos já estão usando o meio eletrônico para fazer suas receitas e a obrigação do médico é escrever legível. Se não escrever legível, que a pessoa entenda, é só fazer uma denúncia no Conselho de Medicina. Apenas isso. fiscalização@cremese.org.br, sem acento. Então, essas duas desculpas são desculpas que não são desculpas assim que são tão superficiais que não mereceria nem comentário. São argumentos falhos, né? São argumentos que não se sustentam, né? Não se sustentam de hipótese nenhuma. A outra coisa, Magna, em relação o problema é que, como sempre, se costuma atribuir a deficiência do sistema, as dificuldades do próprio SUS e, às vezes, dos próprios convênios, como a dificuldade, as falhas do atendimento da linha de frente das unidades básicas, das urgências, a atribuição, a culpa é do médico. A culpa não é do médico, o sistema que precisa funcionar melhor. As pessoas precisam entender isso. O sistema precisa funcionar melhor. A outra coisa, existia uma cultura no Brasil, há muitos anos, por exemplo, que o farmacêutico, aí sim, não tinha médico, você tinha farmacêuticos que medicavam nas farmácias. Assim como você tinha dentistas práticos, sem formação em odontologia, que extraíam dentes e faziam tratamentos dentários. Nós estamos no século XXI. Então, o médico ele tem 6 anos de formação, ele tem mais 2 anos na área básica de residência médica, e se for para a especialidade, ele tem mais de 2 a 5 anos de formação. Então, a média de 10 anos, o médico não tem 6 anos para chegar e medicar um paciente, né? Então, a formação médica, quando ele vai para a especialidade, que hoje até clínica médica é uma especialidade, é no mínimo de 9 anos. Então, o risco que as pessoas correm, às vezes não tem noção dos riscos que estão correndo com uma pessoa que medica sem estar habilitado para medicar e a pessoa tomar aquele remédio. As pessoas precisam ter noção disso daí. Sim. Realmente é um assunto muito polêmico e a gente está recebendo aqui muitas mensagens e opiniões, como eu disse, sempre divididas desde a semana passada. Nós temos aqui a enquete que foi feita. Você é a favor de que farmacêuticos possam prescrever medicamentos? A enquete feita aqui, até pelo nosso canal do YouTube, aqui, 57% foram contrários, disseram não, e 42% disseram que sim, né? A enquete ela ainda, né, continua, né, e a gente ainda está lá com essa opinião. Temos um áudio aqui, doutor Gilvan, só um instante, tá, de ouvinte querendo participar dessa discussão. Bom dia, Magna, bom dia a todos que fazem a FM, bom dia, doutor Gilvan. Com relação a esse tema, é muito perigoso que o farmacêutico possa prescrever medicação. Muita gente já usa remédio de forma indiscriminada e com essa liberação chega na farmácia e diz: estou com a dor aqui, estou com a dor ali, estou com a dor acolá. O farmacêutico vai passar a medicação e a pessoa assim, cheia de remédios, sem perceber que está prejudicando sua saúde, que está afetando os seus rins, seus órgãos, que ao invés de ficar curado com a dor que tem ou acha ter, vai ficar com outros problemas muito mais graves. Então é muito perigoso realmente para a saúde da população essa prescrição por parte do farmacêutico, não desfazendo da qualidade de formação dele, mas cada um com a sua formação e com o seu objetivo na medicina. O médico é aquele que é capacitado, estudado e habilitado para realmente analisar a saúde do paciente e prescrever a medicação adequada. Só precisam melhorar as letras, alguns deles, né? Um bom dia a todos, aqui é Marta, do José Conrado de Araújo. Obrigada, Marta. Questão da letra, doutor Gilvan. Olha aqui outra mensagem, é o seguinte, de ouvinte Mário. No sistema público de saúde da Grã-Bretanha, Inglaterra, muitos serviços são feitos por paramédicos e enfermeiros. No Brasil, existe um verdadeiro cartel que restringe o ato médico apenas aos profissionais de medicina. Um técnico pode fazer exame de raio-x e o enfermeiro não pode fazer um exame de ultrassom com o devido estudo e preparo. Outra mensagem que chega aqui
Deixa eu ver aqui, de Enis. Bom dia, doutor Gilvan. Bom dia. Pergunte a doutor Gilvan se ele concorda com a transcrição, principalmente no caso de medicamentos de uso contínuo. Bom, esse aqui é o questionamento. Nós estamos entrevistando o doutor Gilvan Pinto, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado de Sergipe. Estamos discutindo ainda aquela polêmica, porque o assunto ainda está dividindo muitas opiniões e ainda está repercutindo bastante agora, onde o Conselho de Farmácia emitiu aí, publicou no Diário Oficial uma resolução onde o Conselho de Farmácia autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos. E o Conselho Federal de Medicina, totalmente contrário a isso, já ingressou na Justiça para anular essa medida. Você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Fã, aniversário de 170 anos de Aracaju, continua movimentando a cidade até o dia 30 de março. A programação inclui atrações culturais, circuito kids, gastronômico, turístico e ações voltadas para o meio ambiente. E olha só, tem também o concurso de artes escolares, destacando a criatividade dos estudantes e mostrando que Aracaju é uma terra de todas as cores, formas e histórias. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Bom, doutor Gilvan, veja que continua a população ainda dividida, mas a gente percebe que um número muito maior, pelo menos, tanto aqui na nossa enquete e de mensagens que vão chegando, não temos condição de ler todas, são contrárias. Mas aí tem esse questionamento feito aqui, né, pelo nosso ouvinte de Enes a respeito de transcrição. E o senhor pode comentar também, fique à vontade. Veja, a transcrição de medicamentos, principalmente na rede pública, é um problema. Mas também, volto a repetir, não é por falta de médico. É falta de organização, é falta de gestão. Porque tem médicos para fazer isso sim. O que precisa é organizar. O ouvinte falou sobre formação de técnicos, de enfermeiros, de médicos em outros países e as realidades totalmente diferentes da formação, do perfil epidemiológico, do nível de instrução das pessoas, é totalmente diferente de um país para o outro. Cada um com suas realidades. Então, na prática, as pessoas que são medicadas por pessoas não habilitadas correm risco à saúde. As pessoas precisam entender isso daí. Você veja, o número de casos de insuficiência hepática, de hepatite medicamentosa, de lesão renal, de alterações cardíacas por uso de medicamentos mal prescritos é uma rotina. É uma rotina. Ou você chega você chega na farmácia e aí você pede tal medicamento e no Brasil ainda é liberado os outros medicamentos que não sejam os controlados e antibióticos. Mas tem países que você não compra nada sem receita. Também, nada sem receita. A farmácia, o farmacêutico, é uma profissão fantástica, belíssima, e todas se completam, elas não se excluem, as pessoas precisam entender isso. O técnico de enfermagem, que faz um trabalho fantástico, os enfermeiros, em todos se completam, não precisam invadir competências uns dos outros. Mas a luta hoje de invasão do ato médico é uma coisa de rotina, e aí de vez em quando você vê as consequências até com óbitos de procedimentos realizados por não médicos de uma maneira inadequada. Então, as pessoas precisam ter noção, na hora de fazer essa opinião, prestar atenção na formação do médico. Quanto tempo ele leva para ser capacitado para, numa consulta, investigar, diagnosticar, tratar as consequências do tratamento, que podem ser adversas ou não. Não é só isso. É tratar as complicações, que sempre ficam na mão dos médicos, independente de quem cause esse dano no paciente. Então, as pessoas precisam ficar esclarecidas que é risco para as pessoas. Não tem nada de restrição de trabalho, de mercado de trabalho, de cartel. Também essa é uma desculpa sem fundamento. O médico é formado para isso e tem tempo de escola preparado para fazer isso. É diferente. Simplesmente é assim.
Realmente. Temos só mais um áudio, a gente já está finalizando aqui a nossa entrevista com o doutor Gilvan Pinto, que é presidente do Conselho Regional de Medicina. O assunto, você que está, de repente, pegando aí, está sem meio sem entender, a gente está discutindo a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que permite e autoriza o farmacêutico a prescrição, né, nas farmácias, prescrição médica, de medicamentos. Vamos ouvir aí o último áudio do ouvinte? Bom dia, Magno. Bom dia a toda a sua equipe, Legião de Ouvintes. Magno, antigamente o farmacêutico receitava e passava o remédio. Desde criança, eu nunca ouvi falar que morreu alguém medicado pelo farmacêutico. Aí na rua Santa Rosa, esquina com José do Prado Franco, tem uma farmácia que antigamente fazia fila na frente da farmácia para o povo se receitar com o farmacêutico. Não lembro o nome dele, se não me falha a memória, parece que era Seu Toninho, um negócio desse, não lembro o nome dele. Mas era fila para se receitar com ele e nunca morreu ninguém. Agora eu lhe pergunto, para comprar um remédio depende da receita, certo? O cara que não tem dinheiro para pagar 500, 600 reais numa consulta para pegar uma receita, como é que ele faz para pegar essa receita? Que se for para o SUS, é 6 meses para ser atendido. Daqui para lá, minha filha, até os ossos já foi removido da cova. Aqui é Walter. Eu sou a favor. Aqui é Walter. Bom dia. Pois é, e aí outras opiniões e sempre aqui muito divididas. Obrigada, Walter, por sua participação. Walter, lembra um detalhe de que, e eu aqui, quando a gente colocou isso no ar, eu lembrei lá na minha cidade, lá em Propriá, Seu Sebastião, que o pessoal até lembrou que era um farmacêutico que, claro que muitos anos atrás, isso, minha infância, então, e até hoje, no interior do estado, infelizmente, a gente ainda vê muito isso, pela necessidade mesmo, as pessoas recorrem. Esse senhor era mesmo muito respeitado. Eu não lembro, eu era criança, menina, não lembro a sua formação, mas enfim, era o farmacêutico, porque era quem, né, as pessoas tinham acesso. Mas o doutor Gilvan já colocou aqui a quantidade de médicos que nós temos, mas a população ainda se ressente muito, ainda tem muita dificuldade, muitas vezes, aos especialistas. Enfim, doutor Gilvan, eu quero até lhe agradecer, mas eu gostaria que o senhor pudesse até concluir e comentar, fique à vontade. O senhor acredita que, já de outras vezes, acredita que diante dessa pressão nacional e dos conselhos, e o Conselho Federal consiga, junto à Justiça, derrubar essa resolução do Conselho Federal de Farmácia? Com certeza, não tenho dúvida disso daí, não. Antigamente se andava de cavalo, hoje anda-se de carro. Então, é uma coisa, assim, Evolução, absurda, né? Antigamente todo mundo andava de cavalo. Você vai andar de cavalo porque antigamente você andava de cavalo? Pois não é. existe essa conexão. O que eu volto a falar é sobre a formação, minha gente. Eu estou falando de formação e capacitação para fazer o tratamento. E a gente não pode, por alguma falha que exista no sistema de saúde, você tentar corrigir um erro com outro erro. Então, o que nós temos que exigir é que você tenha médicos nas unidades básicas de saúde na quantidade suficiente para atender a população. É isso que precisa. E não mudar o foco da discussão. O foco da discussão tem que ser uma assistência médica de qualidade, médico não falta, né, para que a pessoa tenha o atendimento. Agora, o que falta, às vezes, é a conscientização política na hora de votar. E depois você quer botar a culpa nos outros. Não. A culpa está em quem nós escolhemos para colocar no cargo para administrar o sistema. Pois é. São ótimas ponderações colocadas aí pelo presidente do Conselho, né, Regional de Medicina, doutor Gilvan Pinto. Quero até agradecer. E como o senhor disse, é uma evolução e é grande preocupação. E eu encerro aqui com a última mensagem da Lúcia, dizendo o seguinte: e quem vai se responsabilizar se houver algum erro, né, do Conselho, bem ou mal, a gente pode ir. Vai ao Conselho de Farmácia, ok, mas qual a garantia
de realmente, assim, das devidas punições. A quem a gente vai recorrer se algo der errado? A gente vai voltar para o médico. Enfim, obrigada, Lúcia, do José Conrado, também aqui participando. Bom, doutor Gilvan Pinto, eu quero agradecer a gentileza de participar aqui conosco. É uma ação, realmente, é um tema sempre muito polêmico. E, como o senhor disse, né, tem que se discutir problemas mesmo no sistema em si, e não é com, enfim, de repente com outras soluções um tanto quanto, né, duvidosas, até que ponto, né, também, como o senhor disse, respeitando todos os farmacêuticos, e são fundamentais. Houve um avanço muito grande em termos farmacêuticos lá realmente na farmácia, não só os atendentes, os balconistas, e é obrigatório. Isso foi uma grande conquista. Olha que evolução também, muito positiva para auxiliar, né? E, enfim, a gente tem que continuar evoluindo, enfim, sempre com muita cautela e muito cuidado. Muitíssimo obrigada, doutor Gilvan. O espaço vai estar sempre disponível. Muito obrigado, Magna, por poder prestar esse esclarecimento à população em relação ao risco que a própria pessoa está exposta em busca desse tipo de atendimento. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Gilvan. Uma ótima oportunidade. Outra oportunidade, vamos conversar, porque temos muitos assuntos até que seria interessante tocar com o senhor a respeito, inclusive, da atuação do Conselho e as fiscalizações que tem feito. Mas voltaremos a agendar nova entrevista. Um grande abraço, uma boa semana. Muito obrigado. Conversamos então com o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Gilvan Pinto.